Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Nós estamos estudando a primeira viagem missionária. E a importância de estudar detalhadamente essa história é porque nessa primeira viagem missionária nós temos princípios marcantes de evangelização, para a evangelização e missões, princípios de validade permanente, princípios que você tem sendo aplicados durante toda a história da igreja, principalmente no grande movimento de missões modernas, a partir de William Carey para cá. E até hoje nós não temos a mudança em termos de estratégia, de visão, de como alcançar o mundo perdido. E a primeira viagem missionária é muito importante porque das três que nós temos no livro de Atos, rigorosamente a primeira é aquela que pode ser rigorosamente chamada de viagem missionária, porque as outras parecem mais consolidações desse primeiro trabalho realizado por Paulo e Barnabé a partir da igreja sede lá em Antioquia da Síria, que é a história que você tem a partir do capítulo 13. Vamos ler do verso 4 até o verso 15. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome estranho, Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Deus eterno, nós te damos graças pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a considerá-la e oramos para que o Senhor, nesse dia, use de misericórdia para conosco, a fim de que possamos aproveitar da melhor maneira o nosso tempo para glorificar o teu nome, cuidando das coisas espirituais, nos exercitando naqueles deveres que a tua palavra nos prescreve e procurando fazer a tua vontade
em todas as coisas. Abençoa-nos agora nesse momento, quando vamos estudar a Tua Palavra, e pedimos que o Senhor nos ajude com a iluminação da nossa mente, do nosso entendimento, para que possamos não apenas compreender a verdade que o Senhor deseja nos comunicar, mas que o Senhor também nos permita gravar essas verdades e colocá-las em prática quando as circunstâncias assim o exigirem. E que cada um de nós, de alguma maneira, seja enriquecido por aquilo que a Tua Palavra tem para nos ensinar. Perdoa os nossos pecados, nos purifica de toda iniquidade, limpa dos nossos corações aquilo que não é do Teu agrado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós já vimos uma primeira lição aí nos 3 primeiros versos. E a segunda lição que você tem nessa história narrada aí do verso 4 até o verso 12, quando os apóstolos, logo no primeiro estágio da viagem, enfrentam uma duríssima oposição por parte daquele que é o adversário das nossas almas, é que, não raro, a obra de Deus enfrenta concretamente a oposição do maligno. E o advérbio aí, concretamente, tem o objetivo de indicar o seguinte: toda obra da igreja que tem como objetivo alcançar os perdidos, inevitavelmente vai experimentar oposição. Mas muitas vezes essa oposição é insidiosa. Às vezes a igreja nem se apercebe das dificuldades, dos entraves, dos problemas, da oposição, e não considera, como deveria considerar, que todas as vezes que você marcha contra a cidadela do inimigo, inevitavelmente o diabo dispara contra a igreja os seus morteiros. Mas em certas ocasiões você vai ver essa oposição, que sempre acontece de forma insidiosa, ela aflora e se mostra de maneira concreta. E muitas vezes aqueles que trabalham com evangelismo e missões vão se deparar com situações incomuns de manifestação maligna, usando pessoas. Não é uma coisa que você vai encontrar todo dia, né? Essa parafernália que você tem hoje no ambiente neopentecostal tem um único objetivo de transmitir a ideia de que ali existe poder abundante, por isso que há tanta manifestação estranha. Nós não acreditamos nisso, mas nós não descremos de que em muitas ocasiões você vai ver operações malignas sendo apresentadas diante daqueles que querem fazer a obra da evangelização e de missões. A ilha foi escolhida como a primeira escala daqueles missionários por algumas razões. A primeira razão é que a ilha ficava próxima de lá, da sede de onde partiu a viagem missionária, lá Antioquia da Síria, e eles foram para um porto, esse porto lá de Seleucia, que ficava a 25 quilômetros, portanto, de Antioquia. Eles escolheram essa direção, a segunda razão, é porque Chipre era a terra natal do, até então, principal líder daquela expedição missionária, que era Barnabé. Nós cantamos aquele cântico, Barnabé, natural de Chipre, e você vai ver isso quando Barnabé é escolhido para ser diácono da igreja. Os apóstolos navegaram cerca de 96 quilômetros até chegar à ilha,
que ocupava uma área de aproximadamente 223 por 96 quilômetros. É um território significativo. A princípio, eles chegaram a Salamina, e como era de costume, essa estratégia eles vão utilizar em cada cidade, vão procurar a sinagoga para dizer que o Messias chegou e apresentar as provas históricas, concretas, de que Jesus verdadeiramente era o Salvador prometido e que Deus cumpriu a sua promessa, mandando aquele que ele havia anunciado desde o Antigo Testamento, com uma característica toda especial. A salvação oferecida por esse Messias prometido era uma salvação gratuita, não custava nada. Ou seja, ninguém precisava se preocupar com satisfazer a Deus de alguma forma, com algum sacrifício, com alguma espécie de custo. A salvação é gratuita, oferecida para aqueles que verdadeiramente se arrependem e creem. Lucas não nos esclarece acerca desse terceiro personagem que aparece na história, João Marcos, que segundo a epístola que Paulo escreve aos Colossenses, ele era primo de Barnabé. E ele, como jovem, então, é agregado naquela expedição inédita para fazer o trabalho de missões, conforme nós vamos observar durante o relato. E Lucas apenas diz que ele era auxiliar, mas é uma palavra vaga, usada em muitos sentidos: servo, assistente, guardas, ministros da palavra e até político. Uma palavra que é usada para isso. Ele estava na jornada e, ao que tudo indica, foi escolhido para participar daquela viagem justamente por causa do seu parentesco com Barnabé. E eu queria destacar duas coisas. Uma primeira coisa muito importante é que os missionários não vão escolher naquela viagem na qual eles pretendem plantar igrejas, eles não vão escolher lugares acanhados, mas eles vão agir de forma estratégica, escolhendo as principais cidades naquele roteiro, para que esses centros importantes pudessem servir de irradiação para as demais localidades da região. Isso é agir de forma estratégica. E esse princípio de evangelização e missões, você tem a igreja procurando perseguir em todo o seu trabalho ao longo da história. Lucas indica desde o princípio o seguinte: essa viagem missionária, ela tem como o principal operador o Espírito Santo. Isso já foi dito nos 3 primeiros versículos do capítulo, mas olha como começa o versículo 4. Eles foram enviados por quem? Novamente Lucas repete isso. Espírito Santo. Eles foram enviados, mas não foram enviados pela igreja, foram enviados pela igreja. Mas Lucas faz questão de dizer, acima de tudo, nós precisamos reconhecer que aquele empreendimento, ele tinha a operação divina, era Deus quem estava primariamente agindo na sua igreja para que aquela empreitada fosse levada adiante. Lucas diz, olha, essa é a força que está por trás dos missionários que seguem naquela viagem sem precedentes. Era um empreendimento inédito. Por outro lado, você nota o maravilhoso equilíbrio das Escrituras. Quando você observa que os missionários foram enviados pelo Espírito, sim. Mas eles percorreram 150 quilômetros, aí você vai ver. Eles foram enviados pelo Espírito, mas eles não funcionaram como fantoches nas mãos
de Deus, eles usaram a inteligência para que eles pudessem decidir para onde eles deveriam ir, com mais propriedade. E eles então disseram, nós vamos a 150 quilômetros para o oeste, até chegar a Pafos. Mas por que eles escolheram Pafos? Por uma razão muito simples. Poderiam escolher qualquer outra localidade menos importante. Mas Pafos era a capital da ilha. Então nós vamos primeiro para a capital, para pregar o evangelho lá, para plantar uma igreja lá. E chegaram então em Pafos. Irmãos, essa combinação maravilhosa da soberania divina com a responsabilidade humana é uma das pérolas doutrinárias mais interessantes que nós encontramos nas Escrituras. Nós não sabemos harmonizar bem a soberania de Deus com a responsabilidade humana. E todos os grandes estudiosos da Bíblia na história não conseguiram uma equação perfeita. Se você ainda está tentando, pode continuar. Eu já desisti há muito tempo, não é? E nós não vamos achar a equação perfeita que vai harmonizar a soberania de Deus com responsabilidade humana. Mas preste atenção, você não pode pender nem para um lado nem para o outro. Porque a soberania de Deus, ela é apresentada nas Escrituras com uma ênfase impressionante. E da mesma maneira você tem a responsabilidade humana sendo ensinada em todas as páginas da Bíblia. Você não pode escolher um lado ou outro. Você tem que andar com duas pernas. Você não pode ser saci. Você só um crente na soberania de Deus. Ou eu vou vivenciar minha religião como se tudo dependesse de mim. Eu estava dizendo até para uma pessoa essa semana que até uma frase de efeito: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus. Uma boa frase, né? Escreva na contracapa da sua Bíblia. Trabalhe duro, como se tudo dependesse de você. Mas jamais esqueça de orar também intensamente, como se tudo dependesse de Deus. E aí você vai conseguir colocar na sua experiência espiritual essas duas realidades, né? Nós não podemos ser negligentes, ociosos, irresponsáveis. Não podemos, né? Mas nós não podemos também esquecer de que é Deus quem realiza em nós tanto o querer como realizar segundo a sua vontade. É o ensino da Bíblia, é o ensino das Escrituras. E você vai ver essa coisa maravilhosa aqui na viagem missionária, o Espírito Santo mandando e eles escolhendo a capital da ilha. As duas coisas estão inseparavelmente casadas. E não faça isso de maneira nenhuma, querendo divorciar aquilo que Deus juntou para todo sempre, né? Não queira promover o divórcio da responsabilidade humana com a soberania de Deus. Deus casou essas duas coisas de forma inseparável até o final da própria história. Não demorou muito para que os próprios missionários experimentassem as boas-vindas daquele que era o procônsul da ilha e fossem convidados para estarem presentes diante do governador. Chegaram na capital da ilha. O procônsul Sérgio Paulo tinha uma mente reconhecidamente brilhante. Ele era um cientista. Um governador romano até escreve que esse procônsul Sérgio Paulo era um especialista em história natural. Um dos pesquisadores do Museu Nacional que pegou fogo. Não
Ainda não tinha nessa época, lá na ilha de Chipre, né? Mas ele é um homem que escreveu até um compêndio maravilhoso sobre história natural. E Lucas fala dele como alguém interessado em ouvir a palavra do Senhor. Veja o verso 7, na parte B. Portanto, você tem um homem de posição, governador da ilha, sedento para ouvir a verdade, e que a providência divina resolveu mandar para lá 2 camaradas do mais alto naipe para que pudessem compartilhar o evangelho da salvação com aquele homem revestido de autoridade, o governador da ilha. O parágrafo é encerrado, veja o verso 12, como uma indicação de que aquele homem se converteu mediante a apresentação do evangelho. Não há registros de muitas conversões na cidade. O Lucas não diz, olha, muita gente se converteu naquela cidade. Mas se apenas o procônsul abraçou a fé, a passagem ali pela capital da ilha estava plenamente justificada. E olha que coisa interessante. Em 1912, o maior especialista nas viagens missionárias que você tem no livro de Atos, que foi o William Ramsay, ele descobriu uma inscrição em que tem a indicação de que esse Sérgio Paulo influenciou sua filha para que ela se convertesse também, se tornasse cristã. 1912, essa inscrição foi descoberta por este especialista. A segunda coisa a ser destacada desse parágrafo aí é a reação enérgica dos missionários diante daquela oposição maligna. Eles encontraram em Pafos um mágico, falso profeta, com aquele cognome estranho, Bar Jesus, filho do Salvador. Ele não era filho do Salvador. Pelo contrário, é por isso que Paulo, a repreendê-lo, disse, filho, mas é filho do capeta. Foi isso que Paulo disse, né? O apelido que deram para ele foi um apelido errado. Paulo chama de filho do diabo. E aqui já é a questão. Eles são confrontados com a natureza da luta espiritual que se processa. Presta atenção, a Bíblia diz sempre. Uma luta espiritual se processa sempre quando a igreja se levanta para fazer o seu trabalho ordinário. Não é o trabalho extraordinário. O trabalho ordinário da igreja é falar do evangelho para os pecadores. E a gente pensa que isso é uma coisa do outro mundo. É como se nós estivéssemos fazendo um trabalho que fosse excepcional, especial, distintivo, e nós vivêssemos a vida cristã comum. Não, a vida cristã comum é que servos de Deus falem do evangelho para os perdidos. Isso é natural, é nós que deixamos de fazer o feijão com arroz todo dia. E aqueles homens vão experimentar esse conflito espiritual não de forma subjetiva, mas vão experimentar de forma concreta. Aquilo vai aflorar naquela sua passagem pela capital da ilha. Como secretário místico do procônsul, esse camarada Elimas fez dura oposição e procurou afastar definitivamente Sérgio Paulo da fé, é o que o texto diz. Atrapalhar o testemunho dos evangelistas, dos crentes que, desejosos de obedecer a Deus, se levantam para pregar a salvação, nós podemos dizer que é uma especialidade distintiva daquele que é o adversário das nossas almas. Se tem uma coisa que Satanás tem prazer, é atrapalhar a obra evangelística ou missionária da igreja. Sem nenhuma dúvida. Porque é o seu reino que está sendo atacado. Você acha que ele vai ficar de braços cruzados
não vai fazer nada, vai até achar bonito, vai soltar foguete. Ele vai fazer oposição, vai tentar atrapalhar. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, veja o verso 9, olha que coisa interessante. Paulo era um homem crente? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui acha que Paulo era crente? Não estou sentindo firmeza. Tem muita gente que não levantou a mão. Você desconfia? Mas deixa eu fazer uma segunda pergunta. Quem aqui é da opinião que Paulo já foi cheio do Espírito Santo? Basta você ler Atos 9. E aqui Lucas diz, Paulo cheio do Espírito Santo. De novo. Sabe o que aqui isso significa? Que essa experiência de enchimento é algo extraordinário, ou seja, você tem uma capacitação num nível extraordinário que pode acontecer repetidas e sucessivas vezes, quantas Deus quiser, na vida de uma pessoa. E o Lucas está dizendo aqui, olha, nesse momento de confronto direto, de oposição perceptível, Paulo foi extraordinariamente revestido por Deus para que pudesse ser capacitado para tratar daquela situação. Agora, tem muita gente que quer capacitação extraordinária da parte de Deus. Muita gente quer, mas quer para enfeitar a própria vida. Deus não capacita ninguém para que essa pessoa tenha um colar espiritual. Escreva isso nos seus anais de sabedoria. Deus só concede capacitação especial para quem deseja ser usado. Talvez eu diria até melhor, para quem já está lutando no fronte, no meio da guerra, na batalha. Não existe capacitação espiritual de enfeite para você ficar no seu quarto, tendo êxtase, atingindo nirvana cristão. Não existe isso. Paulo estava no meio de uma guerra. E quando surgiu a situação, Deus disse, você quer a prova disso? Leia Mateus capítulo 10. Quando você vai ter, vocês vão ter problemas em casa, vocês vão ter problemas diante das autoridades, vocês vão ter problemas diante do mundo. Exercer a fé cristã não é uma coisa que vocês vão experimentar sem dificuldades, vocês vão sofrer oposição, mas o mestre disse o seguinte, não fiquem preocupados, naquela hora quando vocês tiverem que falar, vocês vão receber uma capacitação especial para agirem de forma correta. Justamente isso aconteceu aqui com Paulo, e ele repreendeu energicamente aquele homem. Duas coisas a gente precisa ser notado. Nós precisamos notar aqui. Preste atenção que Lucas passa a tratar Saulo agora com o seu nome romano. Paulo. A partir desse momento, você vai ver o apóstolo sendo designado assim. Ele nos diz que Paulo estava novamente cheio do Espírito Santo. E a situação exigia isso. Para que ele pudesse se comportar de forma ousada e com esse revestimento autoritativo, ele pudesse tratar daquela situação que, humanamente falando, ele não tinha capacidade para isso. Só um revestimento especial de Deus poderia capacitá-lo para que ele pudesse reagir de forma autoritativa. E é algo que você vai ver que se repete na vida daqueles primeiros crentes, segundo o relato do livro de Atos. A verdadeira filiação do mágico, e eu já mencionei isso, vai ser exposta agora diante do procônsul. Ele usava
ou deram para ele uma designação que não correspondia verdadeiramente àquilo que ele era. Ele não era filho de Jesus, como seu apelido parecia indicar. Ele era filho do diabo. E é isso que Paulo diz com todas as letras, sem medir palavras, para repreendê-lo. E um castigo é aplicado a ele, um castigo temporário, uma ilustração viva do seu estado espiritual. Um comentarista diz o seguinte: aqueles que apresentam a escuridão como luz e a luz como escuridão não têm direito à luz que originalmente recebem. Então, aquilo parecia uma espécie de dramatização. O filho do diabo vai ficar cego, temporariamente, porque verdadeiramente é essa a condição espiritual dele. O acontecido vai ilustrar o seu terrível estado espiritual. O milagre vai redundar na conversão do procônsul, e preste atenção nisso. Aqueles que procuram elaborar uma espécie de evangelismo de poder, que as pessoas se convertem a observarem milagres. Não, milagres não convertem incrédulos. Você não tem nas Escrituras esse tipo de ensinamento. As pessoas se convertem com a doutrina do Senhor. O procônsul Sérgio Paulo não se converteu por causa do sinal. Veja aí o verso de número 12. Ele se converteu e creu, porque ele ficou maravilhado com o quê? Com a doutrina, com aquilo que os apóstolos ensinaram acerca do evangelho da salvação. Irmãos, aqui com esse episódio, Lucas procura demonstrar a superioridade do evangelho sobre a magia maligna que escraviza os homens que fazem parte de uma sociedade sem Deus. Preste atenção que Elimas não apareceu espumando pela boca, não caiu se revirando, mas era um filho do diabo, que estava debaixo de uma operação estranha e foi repreendido por isso. Ele não falou com voz diferente, não, você não tem nada disso, não é? Mas o evangelho, o poder do evangelho é superior a essas forças estranhas que escravizam os homens com o objetivo de levá-los à perdição eterna. Essa é a tese que Lucas vai desenvolver por todo o livro de Atos. O evangelho é superior. E também a autoridade dos apóstolos é superior a qualquer autoridade em qualquer esfera com as quais eles vão ter que lidar. Esfera civil, a esfera religiosa, a esfera da magia. Eles vão se defrontar com tantas esferas de autoridade, mas o revestimento que eles receberam da parte de Deus para seguirem naquela viagem vai se mostrar na leitura de Atos como sendo um revestimento superior a todo e qualquer ofício com o qual eles vão ter que lidar ao longo da sua trajetória evangelística e missionária. Que coisa interessante. E vamos ler o verso 13 até o verso 15, eu quero encerrar com essa lição. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Olha o final do verso 13. João Marcos
porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O que é que nós aprendemos dessa história, irmãos? A lição parece ser essa aqui. No ministério cristão, muitos inicialmente desistem. Talvez não sem razão. Uns podem ser culpados disso, outros desistem por outras razões sem culpa. E alguns depois se firmam, se ajustando de forma correta às demandas da própria vocação. Parece que esse é o caso de João Marcos, primo de Barnabé, Colossenses capítulo 4, verso 10. Você pode confirmar isso. E ao deixarem a ilha, não se sabe quanto tempo eles passaram lá, os missionários retornaram ao continente, aportaram numa outra cidade importante da ilha, Perge, e nesta cidade eles sofreram um duro golpe. Quem sabe até uma decepção inesperada. João Marcos volta para a sua cidade natal, que era Jerusalém. Ele desiste de continuar a viagem. Lucas menciona o fato de passagem. E um comentarista diz o seguinte, olha, Lucas apenas registra, mas não lança sobre aquele jovem culpa nenhuma. E convém aqui apenas especular sobre quais as razões que fizeram com que aquele jovem que estava participando daquela gloriosa missão desistisse e voltasse para a sua cidade natal. Uma primeira conjectura: imaturidade espiritual. E a gente sabe que muitos jovens que vão para o ministério, muitas vezes se encantam com a obra missionária, chegam até a ir para o campo, notam a dureza do trabalho e dizem o seguinte, olha, não dá para mim, eu vou voltar porque eu imaginei que fazer missões fosse muito mais glamuroso do que uma viagem turística. Mas tem jovens que imaginam, eu quero ser missionário porque eu quero passear pelo mundo. Você quer passear pelo mundo e ser missionário? Você vai se decepcionar. Vai ser um desastre, né? Se você quiser ser missionário para ser turista. Talvez alguns jovens, né, talvez crianças, tenham sido criados em lares cristãos. Eu imagino isso, até passa pela minha cabeça, né, uma possibilidade de, olhando para trás e vendo algumas histórias, né, um menino nasceu, cresceu e o pai dizendo, olha, você vai ser pastor, você vai ser pastor. É muito bonito falar lá na frente. E o menino cresceu com aquela ideia, né? Ele vai ser pastor, ele vai ser pastor, vai ser pastor. É bonito falar lá na frente. E na idade adulta ele vai ser pastor. E não vai para frente. Ele não tem sinais verdadeiros de vocação. E não vai dar certo. Porque ministério não é isso, né? Imaturidade, uma falsa concepção de vocação. Como jovem, João Marcos ficou encantado talvez com a obra missionária, sem estar devidamente preparado para suportar as adversidades próprias de um trabalho dessa natureza. Será que como jovem ele ficou com saudade de casa? Só uma pergunta. Outra possibilidade, uma incompatibilidade temporária.
o versículo 13 aí do capítulo diz, Lucas registrando o desenrolar da história, ele naturalmente não poderia acontecer diferente, irmãos. Nós temos que entender o plano de Deus. Lucas, ao registrar os acontecimentos, ele faz naturalmente uma inversão. Ele começa a colocar Paulo na cabeça, na frente. E é isso que vai acontecer. Era esse o projeto que Deus tinha para aquele fariseu, nobre fariseu convertido lá da cidade de Tarso. Ele iria ser o maior missionário de toda a história cristã. E com o passar, logo ele vai assumir a direção da viagem. É o que Lucas vai colocar no seu registro. E preste atenção, João Marcos era primo de Barnabé. A pergunta, será que ele não se ressentiu com relação a isso? O seu primo agora é colocado para trás da liderança de Paulo? É uma possibilidade que não deve ser desconsiderada. Terceira, escrúpulos judaicos. Ele era membro da conservadora igreja de Jerusalém. Está lembrado disso? Aquela igreja que teve muitas dificuldades para reconhecer que os gentios podem ser crentes em pé de igualdade a judeus convertidos, sem terem a necessidade de passarem pela circuncisão. Irmãos, era um problema latente, tão complicado para a igreja, que você vai ter em Atos capítulo 15 a convocação do primeiro concílio de Jerusalém para resolver esse problema. Pedro teve dificuldade de reconhecer os gentios mais de uma vez. Você tem no capítulo 10, ele tendo aquela experiência na casa de Cornélio, e recebeu uma visão para dizer: Pedro, para com isso. Os gentios podem ser crentes da mesma maneira como um judeu convertido. Deus não faz acepção de pessoas. Mas você vai ver lá no início da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo dizendo: olha, eu tive que repreender Pedro face a face, porque nós estávamos conversando com os gentios até que chegaram os judeus que eram da circuncisão, e ele, para não ficar mal com os judeus, ele se apartou de nós. E Paulo disse: olha, você está errado, porque esses gentios que estão comendo conosco aqui são tão crentes como esses judeus que chegaram. Era uma dificuldade latente para a igreja de Jerusalém. E preste atenção que João Marcos era de lá. E agora a evangelização dos gentios. Será que ele não se ressentiu? Agora nós estamos evangelizando os gentios assim, à torta direita. E os gentios se tornando crentes. Será que ele não ficou assim meio em falso com essa abertura tão grande do evangelho para o mundo gentílico? Quarta, a discordância quanto ao roteiro. Eles seguiram em direção às montanhas numa altitude de 1.100 metros acima do nível do mar, para buscar um clima mais frio. Talvez ele não tivesse cobertura, né? Para experimentar tanto frio. Parece que Paulo estava doente na ocasião. É o que você tem em Gálatas 4,13. E talvez João Marcos tenha discordado da deliberação de seguir viagem, por causa do roteiro escolhido. E resolveu voltar para casa. Irmão, todas essas 4 alternativas são meras especulações. Não é possível saber ao certo. Lucas não nos diz isso. Qual foi a causa real? Ou talvez as causas que fizeram com que aquele jovem desistisse da empreitada. O máximo é que se pode dizer, de forma concreta, que aquela deserção provocou um dos cismas mais dolorosos que você tem no registro das Escrituras: a separação de Paulo e Barnabé. Irmãos, 2 gigantes que fizeram a primeira viagem missionária
voltaram para Antioquia, prestaram contas, voltaram para fazer a segunda viagem missionária. Quando estavam planejando a segunda viagem missionária, Barnabé disse: olha, João Marcos está querendo e vai conosco de novo. Paulo disse: nada disso. Se ele for, eu não vou. Não é? Vocês já imaginaram? Gigantes também brigam, também discordam. E preste atenção, que não foi uma rusga leve. O texto lá de 15, Atos 15, verso 39, nos diz que houve séria desavença entre os dois, a tal ponto de Paulo deixar Barnabé e seguir na segunda viagem missionária com Silas. Ele substituiu Barnabé. Aí você diz assim: olha, e daí? E Paulo nunca mais falou com esse tal de João Marcos. Não. Em Colossenses 4, 10, você tem ele fazendo referência ao jovem. Mas a melhor referência está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, quando Paulo estava preso, já nos últimos dias da sua vida, ele escreve para Timóteo, dizendo o seguinte: toma contigo João Marcos, traze-o, pois ele me é útil para o ministério. Que coisa maravilhosa, né? O apóstolo Paulo, com o passar do tempo, se reconciliou com João Marcos e os dois serviram a causa de Deus de forma sincera. O que é que a gente aprende daí, irmãos? Jamais nós devemos esquecer. Efésios 6, 12. Estamos saindo no próximo sábado para um empreendimento missionário. Ore dobrado essa semana. Nós não estamos indo para um passeio. Você não está indo para conhecer o bairro do Fonte Boa, lá em Castanhal. Você está indo para uma batalha espiritual. Você está indo para militar contra as forças espirituais do mal. Você está indo para uma guerra. Não esqueça disso. E você precisa estar consciente para pedir de Deus o revestimento necessário para que você possa fazer o trabalho que nos aguarda lá no Fonte Boa com a autoridade de Deus. A igreja sempre enfrentará grandes dificuldades no cumprimento da grande comissão. O adversário das nossas almas sempre vai se mostrar contrariado, irado, insatisfeito contra a evangelização dos perdidos. Seja quando você estiver conversando com um vizinho seu que não conhece o evangelho, seja quando você estiver numa grande operação evangelística. Em qualquer grau, você tem que ter em mente que a sua luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 6,12. E a outra coisa que nós aprendemos, irmãos, dia após dia, uma grande dose de tolerância deve ser exercida para com aqueles que são mais jovens e inexperientes. Muitos fracassam no cumprimento de uma missão árdua inicialmente, mas com o passar do tempo, amadurecem e se tornam soldados valorosos na causa cristã. Que muitos jovens que porventura possam se apresentar para o ministério e demonstrem algum tipo de dificuldade, nós que somos mais velhos, mais experientes, possamos ter aquela tolerância a fim de incentivá-los para que continuem no serviço de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém?